Mais um É Daqui no Ar, com o apoio do BNI, Business Network International, onde as pessoas, os homens de negócio, as mulheres de negócio, fazem o network e é um time onde se forma um time de pessoas comprometidas com o sucesso um do outro parceiro e vice-versa. Aqui comigo, ele que também faz parte do BNI Barbera, o Percival Nogueira, que é contador da Harmonia Contábil e além de advogado, mas nós vamos falar hoje sobre o imposto de renda. Ele já esteve num outro programa e assim que tivessem as novidades que a Receita divulgasse, ele estaria de volta. Está aqui de novo. Percival, obrigado pela participação no nosso É Daqui. Fala, Jair, obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui falando com você. Foi um prazer estar aqui naquela ocasião, como é um prazer estar aqui novamente falando com os seus ouvintes e telespectadores. Maravilha. Então vamos começar falando quais são as novidades que a Receita, o Leão, preparou para o contribuinte esse ano aqui. Excelente, Jair. Eu trouxe uma colinha, porque são bastante novidades, não dá para decorar todas. Mas a primeira novidade que não agrada muito nós da contabilidade é em relação ao prazo de entrega. Tem um lado muito bom disso. Todos os anos, tradicionalmente, o prazo de entrega era de 1 de março a 30 de abril. Lá num passado bem distante, sempre se prorrogava, mas ainda na época que era formulário, logo que teve aquela transição do formulário para o digital, então se prorrogava por inconsistências. Depois, nós tivemos vários anos que não se prorrogava mais, então prevalecia o prazo de 1 de março a 30 de abril, até chegar pandemia. Aí 2020 teve prorrogação, 2021 teve prorrogação, salvo o melhor juízo teve em 2022 também, e esse ano não teve prorrogação, teve alteração realmente. Então, ao invés de começar dia 1 de março, esse ano nós começamos dia 15 de março. Esse é o lado bom, porque a Receita Federal implementou, desde há uns 2 anos, a declaração pré-preenchida, que é uma novidade excelente para quem faz declarações. Eu comento dela depois. Então, para que tivesse tempo, como as empresas têm até o dia 28 de fevereiro para entregar as obrigações acessórias que impactam no imposto de renda da pessoa física, como a DIRF, por exemplo, DIMOB, dentre outras, DEMED. Então, o governo tinha que ter um prazo para processar essas declarações entregues pelas empresas e, então, linkar isso, fazer a ligação disso com o sistema de declaração de imposto de renda. Então, por isso, o início dia 15 de março. Esse é o lado bom. O lado ruim é a prorrogação até 31 de maio. Porque quando a nossa correria, a nossa preocupação de chamar cliente, de cobrar a documentação de cliente, terminava em 30 de abril, agora a gente ganhou mais 30 um dias. mês de dor de cabeça. De dor de cabeça. O Percival, conta pra gente. Você também falando que uma das coisas também muito positivas que foi agora é a questão da restituição através do Pix. Explica pra gente direito como é que vai ser isso aí. Isso, essa é uma novidade desse ano especificamente, né, e que deve pegar para os anos seguintes. O contribuinte que informar que a restituição dele pode ser paga, quando ele tiver direito, obviamente, a restituição pode ser paga através de Pix, ele tem preferência no recebimento. Ou seja, ele vai receber primeiro, vai receber antes daquele contribuinte que informou a restituição através de uma transferência na conta bancária, por exemplo, tá? O requisito é o seguinte, o principal requisito, o Pix para receber a restituição tem que ser necessariamente o CPF. Então, aquele contribuinte que tem várias chaves Pix em diversos bancos, mas nenhuma delas é no CPF, não vai conseguir receber por Pix. Mesmo porque, quando a gente já estava testando isso, quando a gente vai entregar a declaração de imposto de renda, e eu informo que é o Pix, eu não tenho que informar dados. Quando eu coloco que é a conta bancária, eu tenho que colocar se é conta corrente ou poupança, agência, a conta, o número do banco, tem que dar todas as informações. Quando eu coloco que é Pix, eu só coloco Pix, pronto. O sistema já lê que é o CPF. E aí, o contribuinte pode pensar, mas, pô, e se alguém informar que eu vou receber pelo Pix, eu não tenho essa chave? Para onde vai a restituição? Não vai. Por quê? Porque na hora que eu tento transmitir a declaração, o sistema da Receita já faz a leitura no sistema bancário. Se o contribuinte não possui chave Pix, a declaração não sobe. Ah, olha aí que fantástico. Isso já faz parte daquele fabuloso T-Rex, que é o computador, que é um grande cérebro que cruza todas as informações do contribuinte, né? Que, segundo a informação, tem um prédio gigantesco lá na Receita que é para o computador trabalhar, que gera, não sei fisicamente como é que funciona isso.
mas é uma grande inteligência que cruza os dados do contribuinte. Na verdade, eu diria que isso faz parte da inteligência virtual, né? Tem outro nome. Inteligência artificial? Inteligência artificial. Porque hoje, na verdade, o T-Rex já ficou ultrapassado. Né? O T-Rex já é um dinossauro. Legal. Porque hoje nós precisamos mais de uma estrutura gigantesca para ter uma baita inteligência artificial. Né? Então, eu também eu desconheço a estrutura física dessa inteligência, mas eu imagino que esteja nas nuvens aí. Porque tem muito disso também, né? Hoje, 90% das coisas que a gente está vendo está tudo na nuvem, né? Exato. Eu digo que estrutura física é porque tem que ter um aparato físico que possa... E até de gente para analisar, gente, né? Exatamente, para mobilizar se der um erro, alguma coisa tal. Exato. Mas, enfim, tudo deve estar na nuvem, né? E é um conceito muito subjetivo. Tá na nuvem, mas como está na nuvem, né? Uma coisa que é difícil as pessoas entenderem um pouco isso aí. Percival, nós estávamos falando aqui que tem um limite para as pessoas que precisam declarar ou não, mas tem um tal de rendimentos tributáveis. Como é que funciona esse outro fator aí, que não é o que recebeu propriamente dito, que é 28 mil e poucos reais durante o ano? O que são esses rendimentos tributáveis que a pessoa precisa ou não declarar? Olha, a gente estava falando aqui de rendimentos tributáveis e isentos. Então vamos isentos, falar isso. Dos tributáveis. Rendimentos tributáveis são todos aqueles sobre os quais incide o imposto de renda. Então, o rendimento do trabalho assalariado é recebido de pessoa jurídica ou não, recebido de pessoa física também. O rendimento de prolabore, no caso de empresários, também é um rendimento tributável. Rendimento de aluguéis, o rendimento dos profissionais liberais, médico, dentista, advogado, contador, engenheiro. E aí, já há alguns anos, tem uma novidade. Esse pessoal informava simplesmente o valor do rendimento no determinado mês que ele recebeu. De alguns anos para cá, ele tem que informar o CPF do pagador. Certo. Mês a mês. Então, se o pagador fez pagamento em janeiro, fevereiro até dezembro, mês a mês tem que informar o CPF dele. Mês a mês. E aí, Jair, cabe um alerta muito importante. Pessoal que recebe rendimento tributável, no caso de profissional liberal, e não contribui com a Previdência Social, está correndo um grande risco. Porque já de alguns anos, essa receita de contribuição previdenciária passou a ser administrada pela Receita Federal também. Antes era pelo INSS, e depois que deixou de ser o INSS, a fonte pagadora, e passou a ser o fundo, o FGPS, né, o Fundo Gestor, a receita é administrada pela Receita Federal. E o que acontece? As pessoas informam lá que recebeu 10 mil em janeiro, 20 mil em fevereiro, e assim sucessivamente. Só que não pagou o INSS. O que o INSS tem feito, a Receita Federal tem feito? Ela calcula, com base no rendimento. Logicamente, quando o rendimento é maior do que o teto previdenciário, que é 7 mil e poucos reais, ela limita ao teto e manda no endereço do contribuinte a conta. Para ele pagar. Dizendo, olha, você teve rendimento, informou para mim que recebeu de pessoa física, foi um trabalho prestado e, portanto, quem trabalha tem que contribuir com a Previdência Social. E você não contribuiu, está aqui a conta. E aí é um débito confessado, porque está na declaração que a pessoa recebeu, informou até o CPF de quem pagou, e não recolheu. Tá? Caramba. Então, esses são os rendimentos tributáveis básicos, né? Tem uma série de outros. Mas isso é uma informação importante, porque, por exemplo, eu acredito que muita gente não sabia desse fator que a Previdência está cobrando agora, mandando a conta. Não sei se eu estou enganado, mas me parece, até onde eu conheço, pessoas que eu conheço, elas nunca comentaram comigo que elas tinham que declarar, ou que se não recolhesse, como é que iam fazer. De fato, muita gente não tem essa informação, e é uma pena, porque quando a Receita, depois que ela recebe essa informação, ela tem um prazo para cobrar o contribuinte. Se passar esse prazo, ela prescreve o direito dela, ela não pode cobrar mais. Então, o que normalmente, até por falta de braços, de mão de obra, o que normalmente a Receita faz? Ela cobra quando está terminando o prazo dela, que via de regra são 5 anos. Olha isso. O detalhe é a partir de quando começa a contar os 5 anos. Então pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais até. Normalmente um pouquinho mais de 5 anos a partir da data da entrega. Então quando a Receita manda a conta para casa do contribuinte, ela já aumentou muito.
É, Porque já tem multa do período todo, tudo bem, a multa tem um limite de 20%, mas tem o juro. tem os juros. Com a taxa de juro que a gente tem hoje de Selic aí de 13 e pouco ao ano, esse valor aumenta significativamente para o contribuinte. E aí é juros sobre juros, são 5 anos, vamos pensar assim. É taxa acumulada, né? Nossa, aí é um buraco sem fundo. Exatamente. E os não tributáveis, como é que funciona? Você me deu um exemplo agora há pouco aí que eu achei interessante, que é a pessoa que ganha uma aposentadoria de X até XY. É tributável e depois passa a não ser, mas também pode ficar isento. Então, funciona assim. O aposentado que tem mais de 65 anos, ele tem uma parte do rendimento dele é isento de imposto de renda. Quanto? Atualmente até R$ 22.647,63 no ano. Então, até esse limite, até esse valor, é rendimento isento. Ah, mas o aposentado ele recebe 40 mil de aposentadoria no ano. No ano. Então, 22.647,63 é isento. A partir daí, passa a ser tributável. Só que, vamos lembrar da regra de tributável, só incide o imposto sobre o rendimento tributável acima de R$ 28.559,70. Então, se a gente pegar o 40 mil, desse nosso exemplo, 40 mil menos 22, ele teria 17 e pouquinho aí de rendimento tributável. Está abaixo do 28, então ele não pagou nada de imposto. Ele tem uma parte isenta e uma parte tributável, mas também sobre a isento. qual não incidiu o imposto. Incide o imposto por conta que é menor do que o que seria tributado. Exatamente. Maravilha. E qual é a outra novidade que tem aí da nossa gloriosa Receita Federal para o contribuinte? Uma novidade para investidores, essa é bem interessante, é que quem vendeu ações em bolsa abaixo de 40 mil e não realizou outras operações com incidência de imposto, também permanece isento. Isso é uma grande novidade para quem investe, porque esse limite era bem menor até o ano passado. Então, ele praticamente dobrou. O limite era exatamente 20 mil até o ano passado e esse ano dobrou. Para quem vendeu ações em bolsa de até 40 mil e não realizou outras operações com incidência. Se ele efetuou várias operações que incidem em imposto de renda e operou menos de 40 mil, vendeu menos de 40 mil, essa venda também incide imposto. Tá? Então, a condição é cumulativa. Ele vendeu até 40 mil e não efetuou outras operações sujeitas ao imposto. Tá, então é uma coisa só. Se o sujeito tiver várias carteiras, é outra história. Se ele tiver várias carteiras e várias operações. Tá. Entendeu? São requisitos cumulativos. Isso que é importante o investidor lembrar. Tá legal. Tá aí mais alguma novidade? Cara, tem uma legal aqui, ó. O acesso, né? Eu falei da declaração pré-preenchida e disse que depois eu comentava. Tá. A Receita disponibilizou nos últimos 3, 4 anos a declaração pré-preenchida. Só que, o que é a pré-preenchida? Vamos esclarecer isso. Vamos voltar no formulário. A gente ia lá na Receita, buscava o formulário ou comprava na papelaria, tinha uma época que até vendia, e aí começava a caneta, preencher nome, número de CPF, endereço e por aí vai, certo? Depois veio a informática, né? Veio a tecnologia para nos ajudar. Então a gente digitava esses dados, um por um, nome, CPF. Quando chegava no ano seguinte, teve um momento da história do imposto de renda, que eu não me recordo quando foi, que o programa permitia que quando eu iniciasse uma declaração, eu puxava os dados do ano anterior, se esses dados estivessem na minha máquina. Ah, tá. Certo? Na máquina. Então, eu tinha duas formas de começar a declaração nova. Me lembro disso. Digitando todos os dados e outra, puxando os dados do ano anterior. Me lembro desse fator. Aí, de uns 3 anos para cá, 4, passou a ter uma terceira opção. Então, eu tinha digitar, começando do zero, puxando dados do ano anterior, aí os dados têm que estar na minha máquina. E terceiro, a declaração pré-preenchida, onde eu acesso o portal ECAC, eu escolho essa opção, o sistema automaticamente me remete para o portal ECAC, e lá eu digitava os dados de acesso do contribuinte, daquele portal gov.br, hoje todo mundo depende disso, até para controle de vacina. Verdade. Precisa. Então, assim, todo mundo tem esse acesso ao portal, aí digitava esses dados lá no portal e buscava as informações que as empresas já tinham mandado
para a Receita? A empresa do qual o contribuinte era empregado, a imobiliária para quem ele pagou aluguel, ou para quem ele fez uma operação de venda, a empresa o consultório que ele pagou uma consulta, o convênio médico que ele pagou para a família, tudo isso já estava lá, já está lá na Receita, ano a ano. Então tudo isso já vem pronto. Então é uma grande facilidade. Pessoal, então qual é a novidade disso? A novidade é que esse ano a Receita permite que eu acesse dados de terceiros. Então se você, por exemplo, me concedeu acesso na sua conta gov.br, seja por procuração eletrônica física, por procuração eletrônica outorgada por certificado digital, de alguma forma você me concedeu acesso, com o meu certificado digital ou com o meu acesso GovBR, eu pego os seus dados. Então, isso é uma grande novidade para nós contadores, uma grande facilidade. Eu ia perguntar isso aí, eu acho que funciona muito mais para contador, né? Que você que trabalha com imposto de renda de um monte de gente e fica complicado ficar esperando o cara mandar as coisas para você. Exatamente. Principalmente quando é um cliente novo. Quando é um cliente que já está com a gente de outros anos, certo, às vezes a gente prefere não pegar lá, porque bagunça a organização que a gente já tinha aqui, a estrutura. Então, é melhor não pegar. Mas quando é um cliente novo, é a primeira vez que ele faz com a gente e tem uma declaração de uma certa complexidade, é um baita facilitador, porque ele me concede o acesso, com meu certificado, eu indico o CPF dele na declaração. Quando eu vou buscar o acesso no portal ECAC, ele me pergunta se são os meus próprios dados ou dados de terceiro. E aí eu marco, então, a opção dados de terceiros, e aí vou lá e pego os dados desse meu cliente, no caso. Legal. Facilita muito, com certeza. E que mais? Tem mais alguma novidade interessante aí? Porque realmente, pelo que você está me contando, são algumas coisas novas que estão acontecendo. Eles vão evoluindo todo ano, não tem jeito, né? Deixa eu ver minha colinha aqui. Vai na colinha. O acesso eu já comentei. As formas já não, pré-preenchida. Não, aí uma outra novidade que tem, né, no sistema da Receita, duas, basicamente. Uma, o visual do sistema, do programa. O layout. Então, para quem já tinha uma familiaridade com os anos anteriores, vai perceber algumas novidades visuais que facilita a nossa leitura, facilita principalmente o mais leigo. Tá mais claro e objetivo, né? E uma novidade que para nós é importante, nós contadores, também, é que ele já tem um portal de transparência. As informações vão sendo atualizadas diariamente do número de contribuintes na tela do próprio programa, vai sendo atualizada diariamente de quantos contribuintes já informaram as suas declarações com a Receita, né? Então, por que é importante para nós? Porque a nossa ansiedade diminui. Quando a gente vai chegando no fim do prazo e tem um número muito baixo, a gente sabe que vai dar correria. Mas, de forma prática, a parte da Receita Federal, o que nós percebemos no escritório esse ano, Jair? A procura foi muito precoce. O pessoal, alguns não sabiam que o prazo ia iniciar dia 15 de março, né, de entrega. A Receita liberou o sistema, o programa dela para nós no dia 9 de março. Então, até dia 8, nem que a gente quisesse, não tinha o que fazer. Estávamos engessados. Agora, no dia 9, já era possível inserir as informações no programa. E a partir do dia 15, começou a ser possível a transmissão para a Receita. Mas o pessoal começou a correr muito, muito antes. A gente observou que vários bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, esses bancos começaram a pressionar demais os seus clientes para atualizar dados. E de uma forma muito precoce. Não sei se por análise de crédito, por prever um comportamento econômico no país aí diferenciado, não sei por qual motivo, mas começou a pressionar esse pessoal. E aí o pessoal fazia o quê? Vinha na contabilidade. Certo. Então, assim, essa semana eu tive que dizer para 2 clientes, os 2 me chamaram quase que simultaneamente, o banco está me cobrando. E aí eu respondi, olha, igual está cobrando você, está cobrando todos os outros meus clientes. Então, calma, está aqui, vou priorizar, mas vou priorizar na lista de prioridades. Então, você é a torcida do Corinthians aqui, tá... Você e mais todo mundo aqui é urgente. Tá certo, então. Percival, quero agradecer a sua participação aqui, dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que o Percival é lá da Harmonia Contabilidade. Gente, um escritório que eu recomendo, faz a minha contabilidade no nosso portal, contabilidade da nossa empresa de comunicação.
E como eu sempre disse já no outro programa, é uma coisa muito gostosa de trabalhar, porque é muito fácil. Você chega no WhatsApp, chamou alguém, sempre vai aparecer alguém para saber qual é o seu problema e te dar a solução rapidinho. Então, isso facilita muito, não tem que ficar office boy, manda coisa, traz coisa, mandei o documento, não mandei o documento, esse documento será que chegou, será que não chegou? E tem, toda semana tem comunicado no e-mail, enfim, sempre que tem necessidade de uma informação que é plural, que é para todo mundo, tá lá, se é para você, tá lá para você também, então parabéns pela organização sua lá no escritório. Obrigado, Jair, obrigado pelas suas palavras, que são muito importantes para mim, obrigado pela oportunidade de uma vez mais estar aqui, é sempre um prazer levar informação, conteúdo útil para os seus ouvintes e para os seus telespectadores. E para você que está nos assistindo, se tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer informação sobre imposto de renda pessoa física, conte conosco, conte com a nossa equipe. Você pode nos encontrar no nosso site, harmoniacontabil.com.br, nas nossas redes sociais, @Harmonia Contabilidade. Perfeito, eu vou pedir inclusive para o Matheus colocar aqui embaixo, enquanto na hora da nossa edição, esses dados, que é para você ter certeza que não perdeu, porque ele falou rapidinho, né? Então, tá certo. Mais uma vez, pessoal, obrigado, gratidão aqui pela sua participação. Você aí de casa, meu agradecimento pelo carinho da audiência e da paciência. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo Papo Livre era o do outro. Agora é daqui.